Vamos começar com um trecho do Antiédipo. Logo no começo, por volta da página 51 da tradução do Orlandi. No original, por volta da página 41, eles dizem: a máquina social, ou sócios, pode ser corpo da terra, máquina territorial primitiva, o corpo do déspota, máquina territorial despótica, o corpo do dinheiro, corpo, máquina territorial capitalista. Ela nunca é uma projeção do corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos é um corpo que não está ocupado em registrar. Então você tem essa tensão aí entre produção e registro, que é uma tensão crucial. Lembrar que registrar na máquina territorial capitalista é a propriedade. A propriedade que é o dinheiro que faz com que alguma coisa se registre. É nele que alguma coisa se registra. No dinheiro, que é simplesmente o esquema que diz de quem é, para quem vai e para quem vem. É um fluxo, simplesmente uma manifestação hidráulica, um conjunto de encanamentos que vai de um reservatório a um outro reservatório. Então, portanto, é sempre sobre reservatórios, né? Passagens, fluxos. Sobretudo, o corpo sem órgãos é o último resíduo de um sócios desterritorializado. O problema dos sócios, o problema de qualquer estrutura social, portanto, é sempre o seguinte: codificar os fluxos do desejo, escrevê-los, registrá-los, fazer com que nenhum fluxo corra sem ser tamponado, canalizado, regulado. O fluxo é a não perda desse líquido. Cada máquina é uma máquina hidráulica, é uma cibernética de fluxos, e cada máquina é capaz de ver as coisas de acordo com o fluxo que ela corre, com o fluido que passa pelos seus canais, porque cada máquina é uma produção de fluxo e uma canalização, portanto, um registro desses fluxos. Cada máquina, portanto, é uma produção e um registro. E no registro é que está a possibilidade da distribuição. Por exemplo, a distribuição de dinheiro, que se dá pela capacidade mesma de uma máquina desejante ser capaz de registrar aquilo que ela produz. E aí pode, então, partilhar, distribuir em forma de dinheiro. Lembrar que existe toda essa questão acerca da relação entre as máquinas territoriais e as máquinas desejantes. Elas não são estruturalmente diferentes. As relações entre as máquinas, elas são relações de acoplamento. E isso é uma afirmação bastante marxista da estrutura do inconsciente de toda a produção que que Deleuze-Guattari estão descrevendo. Porque, veja, aqui se trata justamente de dizer que os proletários e as máquinas se acoplam na produção de uma tal maneira que inventa relações sociais que não existiam antes da produção e que não existiam antes dessas forças produtivas colocarem essas máquinas e essas pessoas em um acoplamento que produz mais máquinas. É como se fossem unidades de produção, unidades de ação, que são unidades de produção, que são agora colocados em acoplamento de tal maneira que eles passam a
formar uma estrutura hidráulica, uma estrutura de canalização, uma estrutura de fluidos muito mais complexa e que portanto, inclui as estruturas das máquinas desejantes individuais. Então, trabalho abstrato é aquele trabalho que é feito com máquinas, como máquinas. Então, é um trabalho que é acoplado, que é o acoplamento da máquina desejante com a máquina, digamos, com a máquina industrial, pois é de indústrias que parece que eles estão falando ainda em 72, dessa produção analógica. E essa produção analógica, então, esse acoplamento de máquinas e proletário que faz o trabalho industrial, em que há uma substitutibilidade entre eles, faz com que um outro tipo de sociabilidade seja possível, não uma sociabilidade da origem humana, da família comum, do tronco, da irmandade, da fraternidade, mas justamente essa imagem essa imagem da relação social que é construída na partilha da produção. Como se no limite você tem um engajamento da própria estrutura desejante, que é o inconsciente, na produção conjunta, coletivizada, né? Então aqui se trata de engajar o inconsciente nessa estrutura material das forças produtivas, e não de separá-lo e colocá-lo, digamos, como a psicanálise faria, colocar o inconsciente completamente no campo do registro do capital, né? Do capital reterritorializado na família por meio da operação ética. Ou seja, não se trata de fazer com que o inconsciente esteja preso lá atrás, onde não havia produção, antes da produção, num ambiente pré-produtivo, e locá-lo justamente no cerne da produção. Então se trata de pensar o inconsciente como produtivo, como alguma coisa que está associado à invenção de alguma coisa, e não a uma falta, não a um mundo insuficiente, mas um mundo em produção. Então o inconsciente é a estrutura mesma da produtividade do mundo. Então, portanto, o inconsciente não é algum elemento de fora, né, que está associado às queixas negativas, à falta de alguma coisa no mundo, mas a essa produção. Então é nesse sentido que a produção ela é capaz de criar relações sociais e de transformá-las. Basicamente como se ele estivesse dizendo com Marx, são as forças produtivas que vão fazer a transformação das relações sociais de produção. Ainda que as máquinas territoriais de registro, os sócios, eles vão resistir a isso. Eles vão resistir porque eles são, em última instância, reacionários. Eles são todos reacionários. Não só a máquina territorial primitiva, mas também a máquina territorial despótica e também a máquina territorial capitalista. São todos reacionários no sentido de que todos eles registram a produção. Eles não libertam a produção de qualquer registro. Eles requerem essa distribuição através do registro. Então, eles são justamente, do ponto de vista esquizo, são aqueles que recentralizam a produção em alguma coisa que tem a ver com registro e distribuição. Então, é como se a produção, que é em si mesma uma forma de registro, que é em si mesma uma forma de distribuição, né? Basta você ver que a produção é, por exemplo, uma produção de fala, ou uma produção de texto, ou uma produção de uma floresta, e isso mesmo, a produção ela mesma registra como a mangueira que vai caindo e vai se nutrindo do seu próprio registro. É um pouco cortar esse fluxo que faz uma máquina territorial.
E as máquinas territoriais, elas precisam fazer isso, mas quanto mais próximas de um corpo sem órgãos, mais próximo do esquizo a gente está. Então, as máquinas territoriais, elas são máquinas que vão ter sempre esse elemento reacionário, porque vão ter esse elemento registrador, um elemento que marca a passagem da produção em termos de alguma coisa que possa ficar. Quando a máquina territorial primitiva deixou de ser suficiente, a máquina despótica instaurou uma espécie de sobrecodificação. Então, a sobrecodificação significa justamente essa ideia de que a máquina despótica ela se acopla à máquina primitiva. Já que a máquina primitiva é negada, é subsumida, isso é um acoplamento, se trata de uma relação de máquinas, não se trata de uma relação de teses, não se trata de uma relação de conceitos, se trata de uma relação produtiva, e é por isso que a máquina aparece desde o início. Se trata de uma capacidade de produção. E essa capacidade de produção é nela que você vai ter uma máquina acoplada a uma outra máquina, como se fosse exatamente um equipamento industrial. E essa é a sobrecodificação, porque há um código no território e aí há um código sobre o código, e depois vai ter um código sobre o código. Você não deixa de ter dinheiro, corpo, você não deixa de ter texto e corpo e terra, mas sobre isso tem uma outra codificação. Então, a terra, o corpo é descrito pelo texto, digamos, e essa sobrecodificação pode ser comprada quando você tem uma sobrecodificação, que é um dinheiro que, enfim, compra tudo, não cheira a nada. Mas a máquina capitalista, à medida que se estabelece sobre as ruínas mais ou menos longínquas de um estado despótico, encontra-se numa situação totalmente nova. A descodificação e a desterritorialização dos fluxos. A descodificação e a desterritorialização de todos os fluxos. Os fluxos são todos desfluidificados porque são transformados em dinheiro. Então não é mais a relação de confiança do déspota com seus vassalos, não é mais a relação de proximidade do fazendeiro com os seus capatazes que estão ali da terra, não é mais uma relação étnica, não é mais uma relação nacional, é uma relação de dinheiro. É como o dinheiro flui. Então é o dinheiro que vai fluir. Então, você tem aqui uma novidade sobrecodificadora que é desterritorializante e descodificador. O fluxo do capital ele substitui os outros fluxos. Não totalmente, porque as máquinas se acoplam. Mas é como se houvesse uma estrutura hidráulica que de alguma maneira fizesse registrasse as outras estruturas hidráulicas e fizesse com que essas outras estruturas hidráulicas ficassem descodificadas em nome desse outro fluxo. Não é de fora que o capitalismo enfrenta essa situação, pois ele vive dela. Nela encontra tanto a sua condição como a sua matéria. E a impõe com toda a sua violência. Isso é uma coisa muito importante. Não é uma... Aqui eu acho que eles também estão com Marx. Marx está totalmente ciente, tanto no manifesto quanto nos escritos que ele faz sobre a dominação britânica na Índia, por exemplo, de maneira mais gritante, textos, digamos, pontos em que você encontra um certo elogio ao capital na sua capacidade revolucionária, como se houvesse alguma coisa a ser aprendido com a capacidade revolucionária do capital. E essa revolução é violenta, é uma partilha violenta, né? A imagem que o Goethe faz num dos textos que o Marx usa de Goethe num dos textos sobre o domínio britânico na Índia, é da imagem do domínio de Tamerlão. Não poderia ser feito sem violência. Então há aí uma violência, mas não uma violência que precisa ser combatida por ser violenta, mas uma violência que instaura novas possibilidades em termos de relações sociais que são inventadas, construídas, possibilitadas pelas forças produtivas. É esse o preço da sua produção e repressão soberanas.
Né? Soberanas no sentido de que elas são um adendo, se vocês quiserem, um suplemento, elas são uma adição, elas são uma sobrecodificação sobre as outras máquinas, mas não são sobrecodificações que estão centradas no que são decorrência, consequência, efeito, segmento do que as máquinas fluem ou cortam. Elas são soberanas. Né? Então então se trata de uma produção, uma codificação, uma axiomática, uma descodificação, mais que tudo, que é soberana. Com efeito, ele nasce no encontro de dois tipos de fluxos: os fluxos descodificados de produção sob a forma de capital-dinheiro e os fluxos descodificados de trabalho sob a forma de trabalhador livre. Aí, ou seja, é mais ou menos o seguinte: você tem o capital livrinho querendo se reproduzir, basicamente querendo se duplicar. E aí o capitalista pode ser muito bem entendido, como o cliente vai fazer como uma parte do sistema reprodutor do capital, é uma estrutura cibernética que tem um elemento biológico importante a ser considerado. E aí o trabalhador livre, que é justamente aquele que, em certo sentido, se tornou à disposição. É como se a proletarização fosse uma espécie de, vamos lá, gestelização do camponês. O camponês que era aquela coisa, né, digamos, nos tempos do Heidegger, né, que era aquela coisa que está no mundo, que faz coisas, está vinculado ao seu território, vinculado à sua família, vinculado à sua comunidade. Isso tudo é desterritorializado. Você pensar no espírito livre e nietzscheano, isso tudo é tirado do seu ponto de conexão para justamente ser reterritorializado num ambiente completamente livre, totalmente sem qualquer outra amarra. E com isso, quando você tem um encontro do trabalhador que é o proletário, que é o trabalhador gestelizado, o camponês gestelizado, que foi posto à disposição, e o capital, que está totalmente posto à disposição, porque o capital também ele é uma gestel no sentido de que ela bestel tem bestar, se vocês quiserem, né? Ou seja, produz a disponibilidade, dispõe a disponibilidade. Então a disponibilidade mútua é que faz então isso acontecer. Assim, ao contrário das máquinas sociais precedentes, primitiva e despótica, a máquina capitalista é incapaz de fornecer um código que abranja o conjunto do campo social. Ela depende da territorialização. Isso é muito importante. É por isso que ela é reterritorializante também. Né? Por que ela vai precisar do fascismo? Por que ele vai precisar da Operação Ed? Porque é justamente esse decalque da família sobre os desejos. Justamente por causa disso, não é por nada mais. Né? A Operação Édipo digamos assim, alguma coisa que já existia. Ela pega todos os elos familiares, ela tenta segurar neles para com que eles possam fluir. É como se fosse assim, uma pequena dose do pesadelo que todas as relações sociais têm quando elas quando elas pensam no capitalismo, né? Quando elas têm em mente isso, quando elas são acossadas pelo capitalismo, porque há esse acosso. Né? Segundo Deleuze e Guattari, essas coisas estão. O capital, como descodificação dos fluxos, está presente em todos os códigos. E se esses códigos forem descodificados, ou seja, o fantasma de uma descodificação está sempre presente. Então, e é isso que vai fazer com que o capital pareça, veja, a crítica. Né? Como se tudo que você dissesse pode ser criticado, tudo que você dissesse pode ser comprado. Percebe? Então, todo o território que você baliza, que você legitima, pode ser duvidado, criticado e pode ser comprado, posto no mercado, transformado em mercadoria. Então é esse o fantasma da descodificação. Né? E é o fantasma, vocês veem aí, né? Não parece que está muito longe do fantasma mesmo da crítica. O dinheiro, ela substituiu
a própria ideia de código por uma axiomática das quantidades abstratas que vai sempre mais longe no movimento da desterritorialização dos sócios. É os sócios mesmo que é desterritorializado. Então a máquina, ou seja, é como se a máquina, se a máquina capitalista se instalasse na máquina, nas outras máquinas, e ela se alimentasse da desterritorialização dessas mesmas máquinas. Então é como se o insumo delas fosse essas próprias máquinas. Não é uma outra coisa, não é um insumo ele mesmo é maquínico, o desejo é produzido a partir dos sócios, mas esse desejo ele é produzido, ele é transformado numa canalização de fluxos do capital. Então, o capitalismo ele habita nos sócios, né? O capitalismo ele habita ele preda sobre os sócios, então ele precisa dos sócios. Ele vai precisar sempre desses sócios para reterritorializar e para descodificar. Então é como se ele estrategicamente dissesse assim, eu posso usar das coisas mais antigas que existem nessa estrutura social para garantir a ordem, para que a axiomática do capital siga valendo, mas eu posso também jogar fora as coisas antigas, e aí eu faço a coisa correr mais forte, o fluxo ir mais rápido. O capitalismo tende a um limiar de descodificação que desfaz o sócio através do corpo sem órgãos. Então ele se aproxima do corpo sem órgãos. Aquele corpo sem registro que libera sobre esse corpo os fluxos de desejo num campo desterritorializado. Será correto dizer nesse sentido que a esquizofrenia é produto da máquina capitalista? Como se o capitalismo tivesse aberto o caminho para a esquizofrenia? E agora, então, a questão é toda, talvez, capitalismo e esquizofrenia, porque essa é a batalha que a gente está vivendo. A batalha não é entre capital e Estado, é entre capital e esquizofrenia. Ou seja, o capital e a produção esquizofrênica. E a cada capítulo que a gente vai ver, e esses capítulos são capítulos de longo prazo, são histórias, é uma história de um tempo cosmopolítico, a gente vai ver cada vez mais capítulos, nessas décadas todas, a gente está vendo capítulos 50 anos depois do Antiédipo, a gente está vendo capítulos dessa luta, que não é a luta entre o déspota e o capital, mas a luta entre o capital e a esquizofrenia. E o esquizo que acosta o proletário, né? O proletário que faz o trabalho abstrato e que está encerrado na produção, mas que é violentamente registrado, e aí tem a produção da mais-valia, violentamente registrado porque há a propriedade daquelas máquinas que produzem as coisas. Agora, aquilo que produz ter dono é um registro externo, é aquilo que o sócio sempre tem a fazer, inclusive o sócio capitalista. Analogamente, a gente poderia dizer que a mania depressiva e a paranoia são produtos da máquina despótica. Esse Estado tão poderoso, esse Estado que controla tudo, o que mais que ele vai controlar? O que mais que ele vai observar? A presença do Estado, por exemplo, no escândalo que o Snowden denunciou, de que um número de bilhões de pessoas eram espiadas sistematicamente pela NSA. Então é claro que isso gera uma paranoia, uma mania depressiva, né? Porque afinal de contas é como se o seu poder sempre estivesse correndo atrás de poderios inimagináveis que entram né, espiam por onde você nem imagina, ou como a histeria é o produto da máquina territorial primitiva. Então a histeria seria justamente a possibilidade a ideia de que os desejos estão marcados no corpo, né, vamos dizer assim, para falar rapidamente. Assim, a descodificação dos fluxos e a desterritorialização dos sócios formam uma tendência mais essencial do capitalismo. Descodificação dos fluxos, desterritorialização dos sócios. Ele não para de se aproximar do seu limite, que é um limite propriamente esquizofrênico. Esse é o limite, esse é o ponto
para o qual a gente está falando. A gente está pensando em futuro. Como pensar no futuro? É pensar nesse ponto, do limite esquizofrênico do capital. É com todas as forças que ele tende a produzir o esquizo como sujeito de fluxos descodificados sobre o corpo sem órgãos. É mais capitalista do que o capitalista, muito importante. Tá? Mais desterritorializador, mais derretidor, mais desmanchador de tudo que é sólido no ar do que o capitalismo. É para aí que ele se destina. Né? Então é essa anástrofe marxista, né? A anástrofe de uma coisa que vai para uma direção em que a produção toma conta de todas as relações sociais de produção. O registro já não consegue mais segurar, botar freio nessa enormidade que é a produção descarrilhada, descodificadora, e é a produção que, digamos assim, palpita, respira sobre a codificação, sobre a axiomática do capital. É como se tivesse um subterrâneo da axiomática do capital, que é feita de produção, e todas essas máquinas que o capital traz agudizam a produção. E agudizam, portanto, a capacidade de transformação das relações sociais de produção. 50 anos depois, a gente se pergunta o que o capitalismo fez, digamos assim, desde 68, porque aqui se trata de um pensamento bastante do tipo que está falando bastante de pós-estruturalismo, da influência, digamos assim, do marxismo que procura exorcizar Hegel, mas outro elemento muito importante é o elemento que os franceses chamam de societar, né? O elemento 68. Aqui ele está pensando com 68, ele está pensando no marxismo com 68, ele está pensando justamente a capacidade transformadora, revolucionária do marxismo, que você precisa invocar em Marx, nesses momentos pós-68. Com todas as forças que ele tende a produzir o esquizo como sujeito de fluxos descodificados sobre o corpo sem órgãos. Mais capitalista do que capitalista e mais proletário que o proletário. Então, não se trata de exatamente a esquizofrenia, ela é capitalista. Ela é como se o gesto do capitalismo, o gesto do acosso dos sócios, né, por essa desterritorialização capitalista, esse gesto trouxesse o esquizo. Ele conjurasse o esquizo. O esquizo não está ainda no capital, o esquizo ele é conjurado pelo capital. Então essa a força do esquizo. É como se o esquizo tivesse, digamos assim, tomado as rédeas das coisas, e através dele o capital age, mas o capital não é ele. O Mark Fisher, criticando a leitura do Nick Land, do Antiédipo, ele vai dizer que o Nick Land teria cometido mais o mais inesperado, não sei se é nem tão inesperado, mas ele diz, ele teria cometido um erro crucial de leitura, que seria o erro de confundir capitalismo com esquizofrenia. Capitalismo não é esquizofrenia. O nome do livro não é Capitalismo é Esquizofrenia. O livro conjuga os dois. Trata-se de uma conjunção, e trata-se de uma conjunção que, em certo sentido, às vezes é também uma oposição, como a gente estava vendo, né? O limite esquizofrênico do capital, mais capitalista que o capitalista, mais proletário do que o proletário, e sempre mais longe na tendência, a ponto do capitalismo se lançar na Lua. Vocês não viram nada ainda. Quando se diz que a esquizofrenia é a nossa doença, desse nosso tempo, não se está dizendo apenas que a vida moderna enlouquece. Não se trata de modo de vida, mas de processo de produção.
Tampouco se trata de um simples paralelismo, embora esse seja mais exato do ponto de vista da valência dos códigos, como, por exemplo, o paralelismo entre os fenômenos de deslizamento dos sentidos esquizofrênicos e os mecanismos de discórdia crescente em todos os níveis da sociedade industrial. O capitalismo, no seu processo de produção, produz uma formidável carga esquizofrênica, sobre o qual ele faz incidir todo o peso da sua repressão, mas que não deixa de se reproduzir como limite do processo. Isso porque o capitalismo não para de contrariar, de inibir sua tendência, ao mesmo tempo em que nela se precipita, não para de afastar de seu limite, ao mesmo tempo que tende a ele. Então o capitalismo ele vai, mas freia, vai, fria, porque nele tem, a gente poderia dizer uma contradição interna, mas a gente não vai dizer uma contradição interna, a gente vai dizer justamente uma tentativa de montar sobre a produção que é esse cavalo bravo que está indo numa direção que o capital quer ir, mas não quer ir até o fim. É como se fosse pegar carona pro inferno num cavalo bravo querendo saltar no meio do caminho. Então você vai, isso aqui é autodestrutivo, então você tem que parar, como se fosse assim, você pula do 97º andar e quer de alguma maneira parar em algum ponto. Como é que você vai fazer essas camas elásticas? Como é que você vai construir todo um sistema de detenção da sua queda livre? Isso é justamente aquilo que a reterritorialização precisa fazer. Então você não está simplesmente saltando, levando as pessoas a saltarem, você está também construindo isso para que as pessoas caiam, mas caiam de uma maneira a que você pelo menos não se destrua. Então é isso que faz a territorialização e a reterritorialização de novo. O capitalismo nunca para de contrariar, de inibir sua tendência, esse gesto esquizofrênico, ao mesmo tempo que ele se precipita. Não para de afastar o seu limite, ao mesmo tempo que tende para ele. O capitalismo instaura e restaura todos os tipos de territorialidades residuais e factícias, imaginários e simbólicas, sobre os quais ele tenta, bem ou mal, recodificar, reter as pessoas derivadas das quantidades abstratas. Tudo repassa ou regressa, os estados, as pátrias ou as famílias, que a gente está falando, né? Ou seja, sim, ele prega sobre essas coisas, mas ao mesmo tempo faz delas instrumentos da sua reterritorialização, da sua ordenação, para evitar que a coisa vá longe demais. É isso que faz o capitalismo, da sua ideologia, pintura mesclada de tudo aquilo que se acreditou. O real não é impossível, ele é cada vez mais artificial. Marx dava o nome de ler a tendência contrariada ao duplo movimento da baixa tendencial da taxa de lucro e do crescimento da massa absoluta de mais-valia. O corolário dessa lei é o duplo movimento de descodificação e da desterritorialização dos fluxos e da sua reterritorialização violenta e factícia, factual. Então, democracia e fascismo. Ou seja, você democratiza e você aumenta o fascismo. Você aumenta cada vez mais a possibilidade de nomadismo, o controle sobre os fluxos econômicos de uma população, mas ao mesmo tempo você instaura uma ordem policial, você coloca as armas com capacidade de mais violência. Então, ao mesmo tempo, você tem essas duas tendências, né? Enfim, o capitalismo politicamente gira em torno disso, né? Isso que a gente viu e não sai disso. É democratização e fascismo. Se você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá bem. Se você não consegue, você vai fazer uma intermitência. Se uma coisa vai muito na direção democrática, ela vai ter que vir na direção fascista. Você também não pode ter o fascismo total, porque o fascismo total justamente não permite que o fluxo corra. Então você tem que realmente controlar essas duas tendências, né? Justamente quando lá na 318 ele vai citar essa solução
do sabedoria de que os países do terceiro mundo retirem-se do mercado mundial. Esse retirar-se vai ser justamente, enfim, em certo sentido, também uma solução de não permitir que os fluxos passem por eles. Eles dizem quase uma solução fascista. Bom, isso é atualíssimo, como eu estava dizendo, mas essa solução é uma solução que é desenhada pelo capital. Você não tem mais nenhuma outra experiência política. Esse é o campo de experimentação política. As obsessões do capital consigo mesmo, com o quanto ele consegue desterritorializar sem perder o controle. E a solução não está do lado do controle do capital, mas está no contato da hiperaceleração esquizofrênica da produção. A hiperaceleração da produção não é a hiperaceleração do capital. É isso que seria confundir capital e esquizofrenia. Quanto mais a máquina capitalista se desterritorializa, descodificando e automatizando os fluxos, para eles extrair a mais-valia, mais seus aparelhos anexos, burocratas policiais reterritorializam a força, enquanto vai absorver a parte crescente da mais-valia. Né? Ou seja, mais e mais e mais e mais orçamento militar, orçamento de segurança, orçamento policial, mais e mais e mais disso, porque, afinal de contas, é preciso garantir a ferro e fogo a liberdade de transmissão dos fluxos. É preciso que os fluxos corram livremente e isso tem que se fazer a ferro e fogo. É preciso garantir, como se diz, que o mercado seja livre a ferro e fogo. Então esse é o nome do jogo. Né? Agora é claro, você tem que ter aquela liberdade, mas você tem que ter aquele decalque reterritorializador das estruturas, digamos, repressivas. Né? Não é certamente em relação às pulsões que se pode dar definições atuais suficientes de neurótico, perverso e do psicótico, mas em relação às territorialidades modernas. Pois as pulsões são somente as próprias máquinas desejantes. O neurótico permanece instalado nas territorialidades residuais e factícias da nossa sociedade e as assenta todas sobre o Édipo, como última territorialidade se reconstitui ao consultório do analista sobre o corpo pleno do psicanalista. O perverso é aquele que toma o artifício ao pé da letra, já que assim o querem, onde ter territorialidades infinitamente mais artificiais do que as que a sociedade nos propõe, onde ter novas famílias infinitamente artificiais, sociedades secretas e lunares, familistas. Quanto ao esquizo, com seu passo vacilante, que não para de migrar, de errar, de escorregar, lembrar, mais uma vez, do espírito livre nietzschiano, embrenha-se cada vez mais longe na desterritorialização sobre seu próprio corpo sem órgãos, até o infinito da decomposição dos ossos. E talvez o passeio do esquizo seja o seu modo particular de reencontrar a Terra. O esquizofrênico situa-se no limite do capitalismo. É a tendência desenvolvida deste, o sobreproduto, o proletário e o anjo exterminador. Ele mistura todos os códigos, é portador dos fluxos descodificados do desejo. O real flui. Os dois aspectos do processo se juntam. O processo metafísico que nos põe em contato com o demoníaco na natureza ou no seio da Terra, o processo histórico de produção social que restitui às máquinas desejantes uma autonomia em relação à máquina social desterritorializada. A esquizofrenia é a produção desejante como limite da produção social. Esse é o ponto. Né? A esquizofrenia ela é também o contato entre a produção desejante e a produção social. Acontece que a produção social sempre limita a produção desejante, porque a produção social são os sócios que vai registrar a produção desejante. Então é como se não está na máquina desejante ela mesma a limitação, o corte, como está nos sócios. Os sócios é aquele que conjura todas as forças para poder fazer com que a máquina desejante sirva aos interesses da máquina
da máquina territorial também. A máquina territorial ela tem que correr, o fluido tem que correr, descodifica. Então, justamente, é preciso fazer com que isso aconteça. É preciso fazer com que seja o capital e a estrutura da propriedade, a estrutura da família, sejam essas estruturas que corram sobre o desejo. É essa a operação Édipo, essa é a operação de reterritorialização, essa é a função do familismo no sistema do capital. Porque o que não há é a crença na produção. Isso é uma coisa muito interessante, porque não tem nada de retrógrado. Ou seja, a questão é dizer, não é olhar para trás e ver como é que as coisas eram controladas no passado, nas sociedades despóticas, primitivas. Se trata de enxergar até nas sociedades despóticas, é por isso que no capítulo 3 tem toda uma incursão por diversas sociedades extramodernas. Justamente, é preciso entender a força da produção. É preciso entender que a produção ela é justamente aquilo que abre possibilidades. Né? A opressão ela não é uma natureza profunda que foi cortada de mim por um sistema repressor, mas justamente todas as possibilidades de produção que eu tenho é que são cortadas. O corte não é da natureza íntima, mas é o corte da produção. A produção é o grande motor. E é essa produção que é justamente perdida quando você decalca o familismo, quando você decalca cada um desses sócios. Né? É perdida no sentido de que ela é registrada. Então, o conflito do nosso tempo, a esquizofrenia versus capitalismo. Não porque o capitalismo não seja esquizofrênico, ele é esquizofrênico insuficientemente. Ou seja, a esquizofrenia é deixar com que a produção aconteça. Soltar a produção. Não pensar que é você que fez, que é a outra que fez, não é produzir, porque a produção é que vai, em certo sentido, constituir as possibilidades e é ela que desafia sistematicamente os órgãos repressivos dos sócios. A produção desejante e sua diferença de regime em relação à produção social estão, pois, no fim e não no começo. Muito interessante, né? Ou seja, a produção ela não vem lá da natureza primeira, do originário, ela não vem de uma arquê, ela vem de uma pós-arquê. Uma pós-arquê é como se fosse um futuro, uma anástrofe que está atuando sobre nós. De uma outra há tão só um devir, que é o devir da realidade. Se a psiquiatria materialista, ou seja, essa psiquiatria que eles querem instaurar em relação em oposição à psicanálise, se define pela introdução do conceito de produção no desejo, ou até, se vocês quiserem, da produção no subterrâneo do conceito, da produção desejante no subterrâneo do conceito, ela tem como evitar ela não tem como evitar estabelecer os termos escatológicos, em termos escatológicos, o problema da relação final entre a máquina analítica, a máquina revolucionária e as máquinas desejantes. A máquina que analisa, a máquina revolucionária e a máquina desejante. Porque se trata de abrir essa torneirinha, a torneirinha da produção. E a torneirinha da produção não é uma nostalgia por um tempo passado em que havia mais harmonia. É justamente acreditar que é justamente a produção que vai é justamente a produção que vai ser capaz de transformar os sócios, porque os sócios ele vai a reboque do que ele consegue segurar. Tem uma coisa que ele não consegue segurar mais. Chega um ponto que ele não consegue segurar. É por isso que as forças produtivas elas moldam, reconstituem e desconstroem
as relações sociais que existiam anteriores à produção. Então, é a relação social moldada pela produção que transforma os sócios, e transforma os sócios justamente porque por causa das forças produtivas, não por causa do capital, mas por causa da capacidade produtiva que forja o registro do capital, que forja a máquina territorial capitalista. Então a máquina territorial capitalista é refém desse desenvolvimento tecnológico. A anástrofe, talvez Marx, Deleuze e Guattari tenham vindo como louco do 125 da ciência de Nietzsche, cedo demais para dizer. São essas máquinas e a abstração do nosso trabalho que vão fazer com que alguma outra estrutura social surja, porque as estruturas sociais, elas não surgem da nostalgia, elas não surgem das nossas representações, elas surgem da produção. A leitura que o Nick Land vai promover do Antiédipo é uma leitura que se baseia mesmo nessa ideia de que a esquizofrenia, o esquizo, atua como esse limite, atua como alguma coisa que está, digamos assim, sempre no horizonte do capital. É como se o capital rumasse para a esquizofrenia, ele abrisse esse caminho, ele fizesse esse gesto, porque ele tem uma forma de registro que está próxima da produção. Ele cola o registro na produção, torna a produção livre para se acelerar e ser registrada. Então é como se fosse uma ilusão de ótica, você vê ao longe, e ao longe é que você vê a diferença entre... ao longe você perde a diferença entre o capitalismo e a esquizofrenia. É como se essa anástrofe fosse... essa anástrofe marxista, ela fosse incapaz de, para todas as vistas, para todos os olhos, mostrar uma variação qualitativa. O que você vê, você pode ficar vendo é mais e mais e mais e mais do mesmo. E o mesmo é mais e mais do capital. Mais e mais dessa transformação acelerativa. Mas não dessa aceleração não sai essa mudança quantitativa que chega num ponto que destrói a possibilidade mesmo da propriedade. E aí a gente pode pensar que é interessante o trabalho que o próprio Nick Land vai fazer anos depois. Vejam, o texto Desejo Maquínico é um texto de 21 anos depois do Antiédipo. E agora, digamos assim, outros 30 anos depois do Antiédipo, a gente encontra o Nick Land muito preocupado com essas moedas cripto, né, com Bitcoin em particular. E ele acredita que é um jeito de desterritorializar ainda mais o capital, no sentido de rumá-lo em direção ao esquizo, ao corpo sem órgãos, e rumá-lo no sentido de que ele vai se desvincular, ele vai se desterrar, ele vai se descolar, ele vai decolar das necessidades de um Estado que balize como um terceiro confiável na transação monetária entre A e B. Você tem um terceiro que é confiável, que é o Estado, que em certo sentido assina pela fidedignidade da moeda circulante. E ele vai vendo que é aí que está a possibilidade de
de um abandono dessas restrições, dessas reterritorializações, como se o capital ele mesmo não buscasse, segundo Deleuze e Guattari, e não precisasse, como a gente viu, dessas reterritorializações constantes no Estado, na forma do Estado, como na forma da família e, no limite, na forma da propriedade. Pronto. Então é como se ele estivesse vendo só esse elemento esquizo, e é por isso que ele diz lá pelas tantas que o dinheiro comunica o seu processo primário, Nick Land, porque em razão do que ele derrete e não em razão do que ele obtém. Não é a propriedade é como se ela fosse uma espécie de epifenômeno parcial do dinheiro. O dinheiro tem uma capacidade de derreter acima da capacidade que ele tem de obter alguma coisa. Então não é a obtenção que faz o dinheiro ser o dinheiro, mas é justamente o derretimento. A questão é saber se não há um elo entre essas duas coisas, né? Para derreter mais alguma coisa, você precisa obter aquela coisa, precisa garantir, portanto, a propriedade, por exemplo, a herança, que é toda estruturada de uma maneira familista, né? A questão é você faz essa fortuna ela não vai ser espalhada para transformar o mundo de alguma maneira numa certa direção, ela é majoritariamente dedicada à família e ao dinheiro e ao prestígio da família, que vai capacitar a família a fazer mais dinheiro para a família. Então esse decalque familista justamente faz com que o derretimento ele não derreta a família, né? Então é como se tivesse uma trava aí, uma trava de alguma coisa que é pré-produção, em certo sentido pré-capital, fora do capital, e que é mantido por esse fluxo. Agora, é interessante a gente pensar nisso, que talvez também quando você ordena as transações, e ordena de tal maneira que você pode de alguma maneira você pode ordená-la com uma precisão digital tamanha que você torne impossível que um mesmo dinheiro seja gastado duas vezes, que é o problema do double spending, né? Que é um problema sério, que é o suposto problema que a entidade Nakamoto conseguiu resolver, dando origem ao Bitcoin. Então, você não precisaria minerar dados, bastaria você simplesmente ordenar as transações de tal maneira que o dinheiro que é primeiro gasto, e na medida em que a computação tiver essa capacidade, ela vai ser aquele que vai receber um lastro. O que acontece nesse caso? Acontece que talvez aí você tenha no próprio dinheiro uma capacidade de mudar qualitativamente o ambiente no qual a aceleração se dá. Então é mais ou menos isso a anástrofe que não é percebida. Lá pelas tantas, no capítulo 3, Deleuze e Guattari dizem: a esquizofrenia é o limite absoluto, mas o capitalismo é o limite relativo. É como se você tivesse uma abertura que o capital faz, mas não é que essa abertura é a própria esquizofrenia. Que essa abertura é a abertura esquizofrênica. Isso quer dizer o quê? Que o capital realiza a esquizofrenia? Não, precisamente ele não realiza a esquizofrenia porque ele registra, apesar de ele registrar cada vez mais rápido e admitir que a produção se acelere, ele tem um limite. Né? E esse limite é o limite, em última instância, o limite da propriedade. E por que esse limite da propriedade está associado a quem tem a propriedade? Quem tem a propriedade precisa, de alguma maneira, decalcar
sobre a produção e sobre a produção desejante, sobre as relações sociais de produção, justamente a marca do familismo. Então justamente essa separação entre capitalismo e esquizofrenia é também a separação entre produção. A esquizofrenia é sobre produção, o esquizo é produtivo, né? Essa ideia, o delírio é um delírio produtivo. O delírio não é alguma coisa, digamos, fora de qualquer correção. A análise não é uma análise de correção, é a análise da capacidade produtiva que isso tem. É muito importante. O esquizo tem essa capacidade de gerar mais, de adicionar mais, de incluir mais coisas, digamos assim, no seu ambiente, no mundo. O esquizo é a produção, e a produção é essa adição. E o capitalismo é um registro. Então a hipótese do Nick Land, que ele coloca de uma maneira bastante explícita no desejo maquínico, é que o capital pode ser descrito da seguinte maneira: a história do capitalismo é a história de uma invasão vinda do futuro por uma inteligência artificial do espaço que tem que se organizar na batalha inteiramente a partir dos recursos do inimigo, ou seja, a partir dos recursos da Terra. O capital vem de fora, vem do futuro. O que ele não tem, ele vem do exterior, ele vem do posterior. E o que ele não tem é trabalho, corpo. Então ele tem que usar o trabalho, o corpo que ele encontra aqui, né? Então, justamente, é como se o capital, que seria a máquina territorial capitalista, portanto uma forma de registro, né, marcada por uma forma de registro, como um corpo registrador, uma máquina registradora, é como se ela estivesse flutuando sem produção, né? Então, o que ele está fazendo aqui é justamente descolar a produção do trabalho, do capital. Então, é como se o capital buscasse a terra do passado, como pudesse buscar qualquer outro lugar, para procurar a produção que o capital ele mesmo não tem. Ele é apenas uma capacidade registradora. Então, a aceleração, ela é posta para destruir os sócios da Terra, vamos dizer. E ela vem de fora, ou vem do posterior. Ela vem de um outro momento para destruir a estrutura da Terra, a estrutura social que existe na Terra, que existe no terreno. Bem, então, é como se a produção ela mesma ela fosse vítima, a produção aqui na Terra fosse vítima dessa aceleração registradora. O esquizo seria justamente a capacidade que há na própria produção terrana de ser acelerada. Então é a produção ela mesma que tem essa capacidade de ser acelerada e que se presta ao registro do capital. Se há essa invasão, há uma colaboração, forçada ou não forçada, por parte de capacidades da Terra, capacidades produtivas da Terra. O Nick Land segue dizendo, no original, do Frank Newman, está no 338, uma página explosiva, a qual se seguem várias páginas explosivas. A digitocomodificação é o índice da ciberpositividade desse tecnovírus
que é a singularidade do tecnocapital planetário. Um traumatismo insidioso, auto-organizante, virtualmente guiando todo o complexo biológico desejante através de replicadores pós-carbônicos que usurpam, portanto, os sócios. O que ele quer dizer com a ciberpositividade? Ele diz assim, o capital como uma estrutura invasora, usurpadora. O capital é ciberpositivo no sentido de que ele quer se duplicar, ele quer mais e mais e mais e mais. Ele usa a Terra como um sistema reprodutor, o seu sistema reprodutor, que é os capitalistas e tal, né? Quando ele faz isso, é como se ele trouxesse, através do registro, a ciberpositividade. A ciberpositividade é como uma coisa do viciado, né? Que quer mais e mais e mais e mais. Não é um ciclo que se fecha. Você está com fome, você come, fome passa, depois você está com fome. Não, você quer uma coisa de mais e mais e mais e mais. Não tem fim para isso. E o que não tem fim é a multiplicação do capital. Agora, o ponto é que a produção esquizo, ela é ela mesma ciberpositiva. Ela não sacia, você não fala assim, eu reproduzi, agora vou pegar meu salário, vou embora para casa e vou parar de produzir. Não tem isso. O esquizo não para de produzir, o inconsciente não para de produzir. O inconsciente, ele é ciberpositivo. Então, todas essas estruturas dos sócios que são cibernegativas, que são do feedback, elas são decalcadas de feedback sobre a produção, precisamente porque a produção ela mesma, ela não tem limite, ela só encontra um limite quando ela é registrada. E essa é a ideia do esquizo. Então, o esquizo, ele tem essa capacidade ciberpositiva. A gente está, então, em certo sentido, os sócios é uma camisa de força sobre o esquizo, né? Porque pretende registrar. Os sócios é uma forma de registrar o que em si mesmo não está ocupado com registro, está ocupado com mais e mais e mais e mais produção. Ou seja, você come como se você não se desse conta de quando você está saciada, porque o saciamento é o registro, né? Então, a produção é essa ideia de antiédipo, essa ideia do esquizo e da esquizoanálise, análise que tem a ver com a produção e não de uma psicoanálise que tem a ver com uma instância teatral representacional dos delírios, dos sonhos e dos desejos. Os delírios, os sonhos e desejos são pensados de uma maneira esquizoanalítica como uma coisa produtiva. Isso significa que se trata de produzir e de não parar de produzir. Vocês não viram nada ainda. A aceleração é a aceleração da produção. A gente está sempre produzindo. Então, e essa produção é uma produção cósmica que vem de toda parte, que vem, em certo sentido, do atrito entre tudo aquilo que nos acossa e a nossa capacidade de conjurar alguma coisa. Então, esse acosso permanente, ou o acosso que vem de toda parte, nós sonhamos com todo tipo de coisas que nós conectamos no cosmos, é uma produção que produz mais e que não cessa de produzir. Né? Então, não cessar de produzir significa uma ciberpositividade que não é a ciberpositividade do registro. Né? Se trata de uma duplicação, se trata de uma reprodução do capital, talvez em certa medida, mas existe uma espécie de independência da produção enquanto ciberpositividade do registro do corpo, pelo corpo do capital. Então, essa ênfase na produção é que permite a gente colocar uma cunha
entre essa igualdade entre capitalismo e esquizofrenia. O capitalismo não é esquizofrenia. O capitalismo preda sobre a esquizofrenia justamente porque preda sobre a produção.